Salve, companheiros, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Robson. Se você curte Kombi, mano, seu lugar é aqui, está no lugar certo. Já aproveita e se inscreve no canal aí para você não perder nada que sai por aqui. O vídeo de hoje é mais um vídeo de projeto e é um projeto que eu estou muito feliz em mostrar para vocês, que é a primeira Kombi do modelo Elma Chips. E ela não é simplesmente uma Elma Chips. Ela é uma Chips que virou casa. Então hoje a gente vai trocar uma ideia com o Felipe e com a Cíntia, conhecer um pouco a história deles, esse rolê de estar na estrada, conhecer um pouco a história do carro, enfim, tudo mais, matar as curiosidades aí sobre esse modelo de carro super legal. Gente, sejam bem-vindos ao canal. Obrigado. Tô feliz aí de trocar essa ideia com vocês hoje, né? Bom que deu certo. Sim. E sejam bem-vindos a Londrina. Espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem outras vezes. Sim, bacana. E eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho qual que é a ideia do projeto, como que vocês chegaram nisso de, pô, vamos pra estrada, essa paixão por Kombi, enfim. Bom, meu nome é Felipe. Eu sou a Cíntia. A gente é do projeto Viajando da Batatinha, né? Nós somos donos e proprietários aí dessa Kombi ano 86, né? O modelo é uma Chips. E a ideia do projeto surgiu não com a Batatinha em si, né? Que é o nome da nossa Kombi, mas surgiu lá em 2020, na pandemia. Aí eu acabei sendo demitido nessa pandemia, né? Em março, mais ou menos, ali de 2020. A nossa Netflix era assistir Viajantes. A gente Mas sempre não era gostou. assim, não era tão quanto depois que compramos a Kombi. Eu acho que a pandemia deu um boom, Deu um né, boom nesse Sim, rolê, mas assim, o né? que despertou a paixão na gente por esse estilo de viagem foi essa questão dos vídeos, a gente assistir, da gente se inspirar em outras pessoas, né, em outros viajantes. A gente assistiu um vídeo de um canal chamado Na Estrada, compilado, na verdade, que eles fizeram de 2 horas de vários vídeos deles. E aí o vídeo iniciava assim, vamos para o Peru. E aí eles catam a Kombi e já, tipo, atravessa a fronteira da perrengue, quebra. E aí a gente, assistimos o vídeo e falamos, é isso, vamos. Vamos passar perrengue? Olha só, eles estão passando Vamos passar perrengue, raiva, vamos passar gastar raiva. dinheiro, vamos. Ah, então vamos. E a gente tinha uma casa pequena, de um quarto só, e a ideia era ampliar a casa, né? Daí a gente parou e falou assim, vamos construir um quarto ou vamos comprar uma Kombi? Aí ela, vamos comprar uma Kombi, já era. Não deu, 5 dias, assim, a gente tava com a Kombi. A gente não tinha conhecimento Foi de... a maior loucura que a gente fez, porque no meio da pandemia, sem saber como a gente iria tirar uma renda, né? Aí você pega a rescisão de 8 anos praticamente de trabalho. Vamos comprar uma Kombi? Vamos! E o resto? E a vida? Não, e a Deus família, como que cuida. recebeu essa notícia? Não, foi de boa. Foi. É claro, todo mundo fala, né? Que loucura e tal, mas até então, o plano não era cair na estrada, viver na estrada, largar tudo, né? Era ter o motorhome para fazer acampamento e tal, viagens. pequenas viagens. A gente sabia que a gente ia voltar a trabalhar na época e tal. E aí surgiu a facilidade da construção do motorhome, porque meu pai é marceneiro, então eu nasci dentro de uma marcenaria, né? Se eu não souber cortar uma chapa de MDF, ele me deserda, né? Um abraço, pai. E aí nessa a gente começou a construir, né? Não tinha muita informação, realmente, igual você comentou, em 2020, né? Tinha poucas referências, assim, mas tinha o VMA, tinha uns canais legais aí já na... O VMA é Vivendo o Mundo Afora. Pra quem não conhece, é um casal bem antigo que viaja. Começou de Kombi, aí eles passaram por Se eu não me engano, em outro tipo de 2018 eles começaram. Isso. O canal em 2020 já tinham ido pro Ushuaia, coisa que... A hora que todo mundo começou, eles já estavam voltando. Já Então, era eles estavam rápido, voltando. eles estavam já partindo para os Estados Unidos, já era uma coisa bem avançada o projeto deles. Essa primeira Kombi que vocês... Não era essa, então? Não era uma essa. outra. Era uma Furgão 2003, injetada, 1.600 também injetada. E aí a gente construiu o primeiro motorhome. Cara, ficou muito bacaninha, assim. A gente começou a fazer pequenos campings, assim, pertinho de casa. E a gente se apaixonou. Claro, teve o lockdown, né? Que a gente ficou sem poder fazer nada. E aí a gente conseguia ir pra marcenaria, fazer algumas coisas a gente fez na garagem. A gente vendeu essa primeira Kombi, depois de 1 ano, mais ou menos, né? E aí a gente comprou uma outra Kombi, e aí o projeto era a gente fazer Kombis, construir e ir vendendo para ir levantando uma grana. Só que assim, os planos de Deus são diferentes dos nossos, né? A gente tinha essa ideia. A gente construiu, daí a gente chamou, a primeira Kombi chamava Aurora, porque eu sou muito apaixonada pela Aurora Boreal e tal, tem tudo isso. E aí a gente vendeu a Aurora, a segunda Aurora também era essa. Aurora 2. Que
daí já era uma combinha de janela, era 2004. Ela é 99. Injetada também, só que de janelinha. Muito bacaninha, tinha acabado de ser pintada, tava lindinha, lindinha mesmo. E aí a gente fez a montagem dela também e vendemos. Lindinha. Também vendemos. A gente vendeu bem rápido. Foi muito E rápido. aí, logo em seguida, a gente já encontrou a nossa paixão, que é a batatinha. Aí não deu mais vontade de vender. Não Não. deu. Aí eu falei, não, agora a gente casa. Eu falei, mas por quanto a gente vai? Ela, não, nunca. Não interessa. Jamais. Ah, mas 1 milhão. Eu posso conversar, mas assim, vamos ver. Aí fomos construindo bem aos poucos. E aí também acabou o dinheiro, porque ela foi um pouco mais cara do que as outras Kombis, né? A gente já pegou ela, já deixou na mecânica pra fazer essa revisão. Fazer ela funcionar, preventiva, bonitinha. E aí o restante da venda da Aurora 2, a gente comprou tudo que precisava para ela. Uhum. Nesse meio período nós começamos a trabalhar com montagem artesanal, né, de motorhome. E aí a montagem dela era sempre nas folguinhas, né? Sempre que dava um tempinho a gente ia montando, e aí, A montando. gente demorou 2 anos pra finalizar completamente a montagem da batatinha. Mesmo falando, são 5 anos nos programando e tal, a gente nunca acha que está preparado o suficiente, né? Igual a gente conversou bastante aí nos últimos dias, né? Sobre vendas na rua e tal. A gente tem algumas fontes de renda que é a venda de foto Polaroid, né? Nos pontos turísticos. E é um desafio diário, assim, né? É sempre um aprendizado. Então, uma lição que eu tive para mim, assim, é que, beleza, nós precisamos nos programar, não adianta, né, passar o carro na frente dos bois, igual as pessoas falam, né? A gente tem que fazer tudo de maneira programada. Mas a gente só vai aprender mesmo na prática, É que né? eu acho que a gente pensa muito em momento certo, né? É. Quando eu tiver uma grana guardada, eu vou. Ou quando eu tiver o carro perfeito, eu vou. Quando eu tiver alguma coisa perfeita, quando tiver tudo perfeito. E a verdade é que na nossa vida nunca vai estar tudo perfeito. Quando a gente tem dinheiro, às vezes não tem saúde, não tem tempo, porque a gente dedicou a nossa saúde para fazer dinheiro. Se a gente tem saúde, tem tempo, não tem dinheiro. Então, eu acho que a maior, assim, aprendizado que a gente teve é a coragem. Existe o sonho? Existe. Então vamos atrás, a gente precisa apenas de coragem para correr atrás dos nossos sonhos e Deus, fé em Deus, porque de resto a gente vai conquistando. E assim, Deus dá providência, né? Essa semana a gente vai chegar lá, mas essa semana a gente teve um problema com a mecânica do carro, a gente ficou super abalado com isso. Nossa, o que a gente vai fazer? E aí veio o Pix de um, Pix do outro, e uma galera ajuda, aí daqui a pouco vem R$50 de Pix, o outro faz R$100. E aí nisso a gente vai vivendo, Deus vai dando providência. E aí, Cíntia, como que é o rolê da casinha de vocês? Então Mostra pra bora gente. conhecer, gente, a nossa casinha. Aqui, ó, é a nossa cozinha, né? Então a gente tem um fogãozinho cooktop, a cubinha de 30 centímetros, que é mais que suficiente pra gente. Nossa torneirinha tem água quente e fria, porque a gente quer ir pra regiões mais frias. Então, eu briguei muito com meu marido e esposa. Preciso mais água quente, Exijam né? as coisas dos maridos de vocês. Eu falei, amor, você vai colocar água quente porque sou eu que lavo louça. Então, aqui a gente tem a nossa geladeirinha. Só tem laranja na grande geladeira. pra caramba, né? É uma geladeira bem alta, de cara. 93 litros. 93 litros, acabei de ver que tem a carne escorrendo. Pô, mó grandão. Aqui a gente tem um armarinho, mas o principal dele é o nosso botijão de gás, é um botijão fica aqui P8, dentro, né? e isso fica aqui dentro. Aqui, já aproveitando neste cômodo que eu tô, é o nosso banheiro. Então, se você quiser dar uma chegada aqui em casa, ó, pode entrar. Ó, então aqui a gente tem o aquecedor de passagem, que é onde a gente aquece a água, né? Ali do lado a duchinha. Aqui embaixo o nosso sanitário, o tão famoso porta-pote. Uhum. Do ladinho a gente tem um porta-shampoo e condicionador e um porta-sabonete. Gente, ali atrás. Então aí em cima a gente também tem uma clarabóia, que ajuda muito quando a que gente legal. tá tomando banho, usando o banheiro. Então a gente abre e liga o exaustor pra não ficar aquela fumaça. E é um banheiro bem grande, gente. É um banheiro que tem 1 metro, amor? 1,5 m 1,5 por 65. Então eu quis um banheiro grande pra não me sentir Na verdade, claustrofóbica o lá fato de ter dentro. banheiro você É, já faz já- inveja pra nossa, qualquer demais. viajante que ande de Kombi, né? Porque, pô, Mas... nas Kombis tradicionais Sim, nós Pô. optamos até em ter uma cozinha menor, né? Perder um pouco aqui no armário da cozinha e ganhar mais espaço lá no Mas banheiro. assim, na vivência que a gente tá tendo, esse tamanho de cozinha aqui tá extremamente suficiente. Um fogãozinho de 2 bocas também é muito suficiente pra gente. A gente tem também aqui uma caixa d'água de 175 litros, que é a nossa Fica aqui caixa em de cima. água É. limpa.
Então 175 litros. Todo esse baú que fica aqui da Kombi, ele é ocupado por alguma coisa, tá? Então a gente usou ele até o final. A gente tem a caixa d'água, a gente tem as nossas panelas, cadeira, mesa, panela de pressão, tudo que é de maior a gente fala que é a sala de jogos e a gente coloca ali dentro. Vindo pra cá é a nossa cama. E temos alguns enfeites aqui na A gente cama. tem os seguranças da casa, né? Olha só como eles são bravos. São treinados, ó, são treinados, você viu? viu? É assim, ó, você acha que é fofinho, aí você bota a mão e ele... Entendeu? É estratégia. Então a gente tem aqui a nossa caminha. Dá pra vocês que a gente tira esses dois estofados aqui. Tira essa parte, acopla aqui sim. e ela vira uma mesa. Então a gente... Legal. Tá, Eu faço essa montagem pra vocês verem. beleza, ela mostra pra vocês então. E aí ela vira uma mesa. Aqui embaixo a gente tem 4 baús. Agora eu vou pedir licença pra esse cachorro. O senhor pode dar uma licença, por favor? Muito obrigada. Então aqui a gente tem 4 baús. Esse lado aqui o baú é menor porque a gente tem essa gaveta. Ah, sei. Que a gente guarda talher, guarda todos os utensílios de cozinha. O Fê colocou o painelzinho elétrico aqui. E aí tem algumas coisas que a gente mais usa no dia a dia aqui Fica também. mais fácil, de mais fácil Isso. acesso. Aqui a gente tem um outro baú bem grandão. E tem dois Ele dá baús. a volta de baú? Não. Na verdade é como se fosse um H. Uhum. A parte do meio fica dividido pra gente pôr as pernas aqui quando vai sentar na mesa. Uhum. A parte de trás eu chamo de porta-mala. Daí fica todas as Você coisas vai de mostrar camping. pra você. Ah, que tem que ficar lá por trás. ferramenta, Tem fica acesso lá por trás. entendi. E do outro lado a gente tem outro armário compridão, Tem mais dois igual a baús. esse daqui. Aham. Só que daí eles são realmente maiores porque não tem essa parte da gaveta aqui, né? Ah, Então eles são mais essa profundos. altura inteira Entendi. e o mesmo comprimento. Se eu não me engano é Se a galera quiser entrar, ó, 1,60 a m. gente tem 2 baúzão. Ai, gente, tá pra guardar muita coisa. Bem fundo, ó, A bem... Kombi ficou até pesada depois que a gente... E aí são dois verdade. baús com a mesma profundidade. Já Pô, que aproveitando legal. que você subiu, a gente tem a nossa televisão, que é uma Ah, TV 12 volts de 19 polegadas, da marca Tomate. E aí a gente tem os nossos baús aéreos. Esse é para mantimento, esse aquele ali é para roupa, roupa de frio, de cama, Mais um edredom. guarda-roupa aqui no E o nosso guarda-roupinha aqui desse lado que também é suficiente para nós dois. Temos também um climatizador. E a iluminação em LED pô, do muito teto. aconchegante a casinha de vocês, É gente. gostosinho. Nossa, é né? uma delícia. A Só gente fala, rapidinho cortando você, que a gente até esquece que tá dentro de um carro quando a gente tá aqui dentro. Que tem uma vida acontecendo sim, aqui sim. fora, que as pessoas estão passando, estão trabalhando, estão vivendo, a gente tá aqui no nosso conforto. E na verdade, tipo assim, o acesso que vocês têm à Kombi é completamente diferente de qualquer outra Kombi Home. Que você tem um espaço muito bom pra circular ar, enfim, pra tudo. Tipo. Então. Não sei se vocês conhecem também, gente, a galera da Kombi, mas acredito que sim, né? Estamos num canal de Kombi. A Kombi Alma Chips original, ela não tem essa janelona aqui. Então ela tem essas duas portas e ela vai até o teto. Quando a gente comprou ela, eu acho que o antigo dono queria fazer um food truck. E aí ele tinha essa janelona aberta. Tinha desse lado e do outro lado também. Só que o outro lado a gente vedou pra não ficar entrando água e também não ficar, Sim, sim. né, muito exposto. E essa janela a gente é apaixonado porque faz uma ventilação aqui que é ótimo. A gente tem a cortina blackout, A então gente tem uma cortininha se a gente aqui, ó. quiser ficar com a janela aberta e um pouco de privacidade, claro, não na rua, mas no camping, A gente fecha, Dá, a dá uma gente- circulada e ainda tem Isso, privacidade, é. né? a gente fecha essas portinhas aqui, ó. E tchau, gente, vou dormir. Já é. Fecha a cortina. E aí a gente consegue ficar tranquilo aqui, circulando o ar e tendo um pouquinho de privacidade. E qual que é o esquema então aqui pra gente transformar essa cama na mesa? Vamos lá, é bem simples, né? Aqui, como a Cintia mostrou, as almofadas, elas já são todas bipartidas para ter acesso aos baús laterais. Da mesma forma, a nossa mesa, né? Então a gente retira aqui, ó, essas duas almofadas. E aí pode colocar para lá, servir de encosto, né? Eu removo aqui, ó, esse tampo, né? Eu posso já, para facilitar, venho aqui pro salãozinho. E aí eu utilizo essas três suportes de prateleira cremalheira aqui, ó. E aí aqui eu tenho 3 suportes, onde eu encaixo, dou uma batidinha aqui
e a mesa tá montada. Que da hora, velho. E aí a gente consegue fazer refeição, consegue trabalhar e aí fica o acesso ainda livre para entrar e sair Sim. aqui, né? Bem tranquilo. Eu já vi esquema assim, Sim. que daí a pessoa monta a mesa com aquele pé no meio. A gente chegou a montar com o esquema do pé no meio, só que como a gente fez os móveis em MDF, ficou muito pesado. E aí a gente tinha dificuldade, eu cheguei a prensar o dedo uma vez e a Cíntia não conseguia montar. Então acabava ficando chato essa situação toda E o hora. pé, quando você desmonta, você tem que colocar ele em algum lugar, né? Não, na verdade ele Ou era era aquele outro retrátil, modelo? ficava Ah. dentro. Só que isso Aham. causava muito peso, porque a gente fez tudo em madeira. Sim, sim. E aí dessa maneira aqui foi muito bacana. A Cíntia trabalha com o iPad para fazer as edições dos vídeos, né? Então quando ela estiver cansada de trabalhar aqui com a coluna torta e tal, Ah, é não só- tem desculpa pra parar de trabalhar. é, Não tem. dá Não. para editar vídeo ó, 24 horas. Coloca aqui, se quiser dá até para espelhar na televisãozinha, que ficou de bastante acesso, né? Ela comentou da TV, vou mostrar aqui para vocês, ó, que ela tem um suporte articulado. Uhum. Então a gente consegue até passar aí para frente a TVzinha, ó. Tá parecendo o reflexo da TV. É bem bacaninha, ó, a TV 12 volts, né? Aham. Ela tem bateria interna, isso que é bem bacana, que a gente gostou. Você carrega ela igual você carrega a lanterna ou outra Isso, coisa hoje em isso dia. Ela mesmo. que É. massa, mano. E ela funciona por 1 hora, mais ou menos. Depende se você usar o volume muito alto, aí ela Aham, consome sim. mais energia. E aí eu coloquei legal. aqui uma travinha, né? Com velcro. Só para que em movimento o carro, a TV não fique abrindo, né? Ficou bem legal. E aí tem o nosso ventiladorzinho também aqui. Então aqui eu tenho uma tomadinha aqui chamada acessórios, né? No nosso Uhum. painelzinho de comando. É, eu tô no último aqui. Tá. Então, ó, eu adicionei ele. Aí ele já até ligou o ventilador, mas eu tenho o comandinho do ventilador aqui, ó. Uhum. E aí tem a tomada 12 volts da TV também. Então, por exemplo, tá alimentado o acessório, eu já fico com a TV energizada, fico carregando ela o tempo inteiro. E tenho aqui também acesso ao ventiladorzinho. Ficou sem energia aí, a TV aguenta aí mais uma Ela hora mais ou aguenta menos. mais 1 hora, mais ou menos. Que legal, É mano. bacana porque, às vezes, assim, o motorhome eu chamo de conceito de caixa d'água, né? Então, você imagina a caixa d'água cheia, você tem o consumo de água que vai baixando o nível, né? E aí você precisa ter uma entrada de água lá para que mantenha esse nível de água cheio, né? Então, no motorhome a gente tem que aprender sempre a economizar, né? A energia, todos os, vamos dizer, todos os recursos, né? Água, energia, tudo. Então, no momento onde você tem pouca energia e precisa priorizar alguns equipamentos como geladeira, iluminação, a TV é o supérfluo, né? Uhum. Mas nesse caso essa TV ainda consegue atender a gente porque ela tem uma bateriazinha, então se for crucial assistir uma TV, ela não vai ser a vilã da história, Aham, entendeu? sim. Então a gente vai priorizar a energia ali para a gente manter a geladeira funcionando, vamos priorizar para bomba d'água, se precisar tomar um banho. Hoje tudo que você utiliza aqui é 12 volts. Isso, 100% do carro é 12 volts. E o que você tem de parte elétrica? Tá, vamos lá. A gente tem uma inovação, que é um equipamento novo que chegou aí no finalzinho de 2023, mais ou menos. A gente passou 2024 inteiro nessa parceria, né? Nós temos aqui uma estação de energia da EcoFlow, né? A estação de energia nada mais é que um equipamento só com todos os equipamentos que a gente chama de all-in-one, né? Uhum. Então todos os equipamentos convencionais que utiliza no motorhome, como inversor de frequência, inversor de tensão para transformar o 12 em 110 ou 220, o controlador de carga que recebe a energia da placa solar e carrega a bateria. A própria bateria em si, esse equipamento já tem, nesse caso já tem a tecnologia de lítio, e as saídas 12 volts dele também já são, aqui no caso a gente tem uma saída de 30 amperes e uma saída de 10. Uhum. E todo o nosso carro está alimentado nessa saída de 30 amperes. Se você tivesse, por exemplo, o seu frigobar 127 volts normal, de casa Sim. lá, ia passar por ele e resolveria o problema. Isso, resolveria o problema. Só que existe muita perca Sim, na sim, geração vai da ter um consumo energia, maior. né? Então eu tenho um consumo muito maior, onde eu vou converter o 12 para o 220 ou para o 110. E essa conversão acaba sendo... A eficiência do equipamento ela cai muito, né? Então o recomendado é tudo 12 volts. Inclusive esse frigobar, nós compramos ele 110, já mandamos direto para a empresa para trocar o motor. Então a gente trocou o motor, converteu ele para 12 volts e aí ficou filé. O consumo é bem baixinho, é em média de 3,5 ampere hora. Uhum.
né? Então hoje aqui a gente tem um banco de aproximadamente 300 amperes de lítio, né? E o legal da tecnologia da bateria de lítio é igual ao nosso celular. Você pode usar de 100 a 0%. Não tem. Porque a bateria tradicional, a estacionária que o pessoal é acostumado a montar, Sim. você só pode usar uma porcentagem dela, você não pode deixar zerar, né? Você tem que. O fabricante recomenda que você utilize 20% só. Que é quase impossível, Sim. né? Para que você tenha uma vida útil de 2 a 5 anos no máximo. Já o lítio, ele é medido por ciclos, né? Então essa bateria aqui hoje, ela tem em média de 6.000 ciclos, né? O ciclo seria você zerar ela. Você zerar ela e iniciar uma nova carga. Uhum. E aí, se você for parar para pensar que o ano tem 365 dias, então para você atingir os 6.000 ciclos é 10 anos, entendeu? Médio. E ainda não é para ela acabar, é para ela perder eficiência e acabar ficando com 80% da capacidade. Mas você tem esse equipamento, você tem uma bateria ligada a ele ou não? É só esse equipamento? É só esse equipamento. Ele já tem bateria interna, já tem um inversor interno. A gente tem 2 placas aqui em cima, solares, comuns. A placa manda energia para ele. Manda energia para ele, ele já tem um controlador que ele recebe a energia da placa e carrega a bateria. E aí ele já tem um inversor lá dentro que gera o 220 caso seja necessário. Assim a gente utiliza secador de cabelo, por exemplo. Ô, louco. Que ele suporta até 3.600 watts, assim. Então, assim, é muito bacana mesmo, é um equipamento bem legal. E o equipamento que toca a nossa casa hoje é a Delta Pro, né? Então, quem quiser mais informações aí no site da EcoFlow lá tem muita coisa Delta legal. Pro é o modelo. Isso, a Delta Pro é o modelo. Nosso Já canal. fala qual que é o canal de vocês. Viajando na Batatinha, gente. Tem um vídeo lá só da Delta Pro. Tem todas as dúvidas, tudo que ela é capaz de fazer. Então vai lá assistir. E vocês estão em todas as redes sociais também? Todas as redes sociais, tudo Viajando na Batatinha. Só colocar lá Viajando na Batatinha. Batatinha é o nome da Kombi, né? Vocês já sabem. E foi batizada por ser uma Elma Chips. Então virou Batatinha. Aí, ó. Então já entra lá e procura eles agora. Aqui, gente. Mano, é como se parece um cooler. Parece um cooler, realmente. Aqui é o sistema de refrigeração dela, né? Ali atrás ficam as entradas, onde eu tenho um cabo ali que fica a entrada solar e o outro cabo é o cabo de energia externa mesmo, que eu posso carregar ela também na energia externa. Aí aqui na frente fica o painel de comando, onde mostra a porcentagem da bateria, qual é o meu consumo. Você sair qualquer coisa, você só solta aqui essa fixação e gira. Não, na verdade eu consigo acessar tudo por aqui e pelo aplicativo do celular também. Então eu quase não acesso o painel. Cara, tua elétrica é tudo isso aqui. É isso aqui. Que massa, mano. E ainda é 300 amperes de lítio, que é equivalente a umas 4 baterias de 240 amperes estacionárias. Que cada uma tem 60 quilos, E o peso? Aqui a gente tem 45 quilos. Então, se fosse bateria, pô, 4 baterias. Cada estacionária de 240 amperes, ela tem 60 quilos, se eu não me engano. 200 quilos mais ou menos economizando. Aí contra 45 e ainda tem rodinha. ela tem uma haste que você pode pegar. Eu tô falando, é cooler, mano. Se aqui em cima tiver lugar de colocar latinha, essas coisas, vai parecer um cooler. É bem bacana. E aí a gente utiliza aquela saída 12 volts que ela tem, que eu comentei, de 30 amperes. E a gente alimenta esse painelzinho de comando aqui, ó. Então esse painelzinho de comando aqui, ele distribui a energia que ela gera para todos os nossos equipamentos. Iluminação, climatizador, geladeira, bomba de água e os acessórios lá. Além dela ter as saídas também USB, tipo C para carregar os equipamentos. Se você quiser ligar direto as coisas nela, se liga Posso lá. ligar Ou lá se não, direto. aqui no caso você jogou aqui para você ter um Eu controle alimentei diferente. o painel para mim ter um comandinho diferente. Entendi, que massa, mano. E vocês têm, você falou que tem duas placas solar lá em cima, né? Isso. De qual que é a potência delas? É 150 watts cada uma, né? E aí a gente tem aí uns 80% de eficiência, assim, vamos dizer. Então a gente consegue no sol a pico, assim, de meio-dia, 1h da tarde, a gente carrega uns 220, já vi 250 watts, mas é muito difícil, não chega muito isso. 217, 215 watts é o que a gente consegue carregar com um solzão bom. E assim, não tem sol, tá tudo fechado, você pode chegar ali e colocar esse equipamento na tomada, carrega normal. Carrego ela na tomada, 110 ou 220, esse equipamento é bivolt, né? Então, vamos dormir no posto de combustível, vou dormir na frente da casa de um conhecido que me fornece energia, eu posso puxar a extensão, conecto e carrego ela. E também eu posso carregar ela na Kombi, na bateria da Kombi. A gente utilizando aquele soquetinho de acendedor de cigarro. Tomadinha cigarrete que fala, né? Então, mas ela carrega bem pouquinho, ela carrega até 100 watts no máximo.
mas não deixa de ser uma É, carga. já te salva, Você né? vai pegar 4, 5 horas de estrada, 100 watts hora Você ali, deixa ali. você deixa carregando. Porque, por exemplo, como a geladeira é 12 volts, o consumo é 45 watts, 50 watts. Então, se você está carregando 100 e tem um consumo de 50, o conceito de sempre tá caixa sobrando, d'água né? sempre vai estar sobrando um pouquinho, entendeu? Uhum. Então, é bem suficiente, assim, é bem legal. A combinha hoje, ela tá com uma autonomia bem bacana mesmo. Vocês já testaram, assim, por exemplo, quanto tempo vocês conseguem ficar? Cara, a gente ficou próximo de uma semana, né? Sem carregar. E assim, e os últimos dias dessa semana a gente ficou na sombra. Uhum. Então assim, a gente não tinha incidência solar e não tava carregando, a gente tava só consumindo mesmo, Aham. né? E aí chegou um dia que a gente falou, vamos ligar tudo, vamos. Aí a gente jogou videogame, ligamos a TV, o ventilador, colocamos Secador, tudo. tudo ao mesmo tempo. É. O secador, por exemplo, assim, quanto que... 1.300 watts. Todo mundo sabe que os vilões é tudo que tem resistência, né? Equipamentos que tem resistência. Chuveiro, secador de cabelo. Nos campings não deixa nem usar secador de cabelo. Porque tem aquelas tomadas bifurcadas para 10 pessoas, né? Daí todo mundo recomenda não usar, porque senão você derruba o disjuntor lá. Quando a gente utiliza para secar o cabelo, 6 a 8 minutos, assim, a gente perde 4% de bateria. É muito pouco, assim. Na verdade, é muito pouco o consumo em relação ao que ela tem de armazenamento ali. Sim. É bem bacana. E assim, a gente tinha mostrado antes falar da caixa d'água. Como que é a autonomia dessa parte de água de vocês? De água, cara, o mais bacana, assim, que a gente... Nessas 2 semanas a gente não testou no limite ainda. Porque a gente, graças a Deus, conseguimos pontos de apoio, né? Lugares que a gente pôde tomar banho. Até os postos, um posto que a gente parou abastecendo, a gente ganhou fichinha, né? Então, assim... o banho bem tomado e rápido, ele tem que ser uns 10 litros de água, assim, no motorhome, né? Então a gente nunca vai estar com a caixa 100% cheia, 170 litros. Sim, hoje né? vocês têm 2 caixas. Uma só. Uma só água limpa. Água limpa. Desculpa, eu tenho uma caixa lá que água colhe suja. água cinza, que a gente chama, né? Água servida, que ela recolhe a água da pia e do banho. Né? O do porta-pote não, porque o do porta-pote a gente descarta no sanitário. Então a caixa de água limpa ela vai ficar ali com 70% mais ou menos cheia. Quantos litros? 170 litros. 170 litros. É grande, né? É grande, é bem E daí grande. a outra caixa? Que tem... A outra de detritos, de água servida, que fala, né? É 50 litros. Ela eu tenho que fazer uma gestão sempre. Que eu tô lavando louça, daí eu pego um baldezinho e vou lá e descarto num bueiro, ou até mesmo num tanque, alguma coisa, porque é só uma água de banho ou uma água de pia. E a gente não pode ficar derrubando as coisas lá dentro, porque não é igual o esgoto da nossa casa. Sim. Se a gente ficar derrubando as coisinhas, arrozinho, grãozinho lá dentro, vai acabar entupindo o sistema. E é uma caixa que não tem como abrir para lavar. É uma caixa 100% lacrada, né? Ela só tem a saída. Então a gente coloca aquela telinha na cuba para que não vá detrito lá para dentro. Então é só líquido mesmo, sabão e tal. E o que vocês têm de peso hoje nela? Cara, a última vez que nós pesamos o carro, que a gente fez até uma inspeção do Inmetro, né? Ela apontou na inspeção 1.900 quilos. Na plaquinha de identificação do carro, ela marca que o peso dela, da Kombi, com o baú é 1.200 quilos. Então a gente pesou 1.900, em torno de 600 quilos era a nossa montagem do motorhome. Mas agora com as nossas coisas, eu acredito que a gente colocou mais uns 200 quilos a 300 quilos ali. Fácil. E ela tem a mecânica original? Vocês fizeram alguma coisa diferente? Tem uma mecânica original, que é o motor 1600 dupla carburação. E o que nós fizemos de preparação foi lá na Split, em Ribeirão Pires, nosso amigo Diegão. E a gente fez uma preparação nos carburadores só, para dar um fôlego a mais, para a gente conseguir superar aí alguns picos que a gente perdia muita potência devido ao peso e à aerodinâmica que esse carro não tem, né? Split, motor Sport. Isso. E aqui tá o motorzinho 1600 original, dupla carburação. Aqui é uma bolinha extintora, né? Que caso dê um princípio de incêndio. Isso aqui não é nada, não custa nada, pode salvar seu carro isso aqui. Vale muito o investimento essas bolinhas de extintor. Vale muito e principalmente a preventiva, né? A troca de mangueira de combustível, a gente colocou mangueiras lá na Split de alta pressão. Então assim, são mangueiras recomendadas, abraçadeiras de inox que você pode soltar e apertar. Tem gente que nem usa abraçadeira. Nem usa abraçadeira. Mangueira. Isso é um risco que... É um risco gigantesco, né? Dupla carburação, tem o famoso T aqui em cima, que ele divide a alimentação da bomba para os 2 carburadores. O pessoal utiliza de plástico também.
E aqui, a temperatura aqui é extrema, né? Esse motor aqui trabalha 90 graus, 100 graus fácil, né? Então imagina um plástico ali levando combustível a essa temperatura. Ele resseca muito rápido, então assim, faça uma preventiva. Não estou dizendo que eu fiz a melhor preventiva do mundo, mas assim, um pouquinho que cada um fizer vai contribuir com o seu carro. Criar o hábito de sempre estar fazendo. Isso. Né? Às vezes você não consegue estacionar, parar lá na oficina e fazer tudo uma vez. Isso. Vai, faz um pouco. Passou um mês, 2 meses, vai lá, faz mais um pouquinho. Quando você vê, já... Então a dupla carburação tá aqui, né? Os 2 filtros são originais, né? A gente só preparou, a gente eliminou ali as borboletas de afogador automático, que não utiliza mais, porque elas criam restrição do ar, na passagem do ar, né? Então tem diversas melhorias ali que a gente fez, que ficou bem bacana, o motorzinho ganhou um fôlego a mais. E aí fizemos a revisão, a parte elétrica, a troca das mangueiras de combustível, troca de filtro, troca de óleo. E é isso, a Kombinha tem andado muito bem. Hoje a média de velocidade que a gente faz é 70, 80 por hora. E o consumo dela, o que dá de consumo? Cara, ela tá fazendo, pelo que eu consegui nessas 2 semanas, em média de 6 km por litro. Né? Se eu acabar pisando mais, ela vai andar acima de 90, próximo de 90, mas aí o meu consumo vai muito para baixo. Eu cheguei a fazer 6,5 até, mas quando é só estrada, né? Mas o percurso que a gente fez sempre passou por um pouquinho de centro, então ele derruba um pouquinho a média. Mas e é peso, né, gente? Cara, é mais de 2 toneladas. É mais de 2 toneladas, então não tem como você ter tudo. Tem uma casa completa, tem um carro econômico, e então assim, uma coisa pela outra. Mas tá bacana, tá legal, tá levando a gente nos lugares, estamos conhecendo pessoas, estamos conhecendo o Robson aí, que a gente já se falava, né? Me nota aí. Ele falou, eu já acompanho você, eu sei quem é vocês. E aí tá aí, o motorzinho tá levando a gente, o litrinho de óleo tá ali pra gente fazendo aquela reposiçãozinha de lei, né? E é isso, a preventiva em dia não nos livra de problemas, mas a gente pode minimizar os impactos aí. Gente, quero agradecer demais aí a presença de vocês no canal, foi muito legal contar um pouco da história de vocês. Quero ficar acompanhando vocês aí na jornada agora, né? Isso aí, vamos conversando. E, cara, brigadão. Fica o espaço aí para vocês. A gente que quer agradecer, né? A gente se sente muito bem acolhido, né? Isso é bacana, esse acolhimento. Obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso projeto aí no seu canal. Acredito que isso vai agregar para ambos, né? Isso é bem legal. Quem puder acompanhar a gente, quem quiser acompanhar, né, gente, a gente posta vídeo de vlog, todo lugar que a gente passa, a gente tá postando. Então é todo domingo e quarta-feira tem vídeo novo no nosso canal. Viajando na Batatinha, só colocar no YouTube já vai aparecer o primeiro. Todas as nossas redes sociais também é Viajando na Batatinha, Instagram, TikTok, tudo é Viajando na Batatinha, só colocar lá. Nós estamos indo agora em direção à Argentina, né, esse é o nosso destino. A princípio era o Ushuaia, mas agora a gente não quer passar tanto frio, então a gente tá indo pelo norte. Sem pressa. Isso, pelo norte da Argentina. Então a gente vai lá pra Salta, pra uma marca, conhecer a região mais desértica e depois a gente desce até o Ushuaia e depois a gente vai, né? Se Deus nos permitir, fazer toda a América do Sul com a Batatinha. Então acompanhe a gente. Quem quiser também, né, contratar o Fê, ele faz direcionamento elétrico, quiser saber do seu projeto de motorhome, isso é muito legal. Né, pode entrar em contato com o Fê, fazer uma consultoria e ele faz todo o direcionamento da sua elétrica para sua Kombinha ou para o seu motorhome também. A gente faz consultoria online. Isso aí é com ele, né? Deixa ele fazer o jabá dele. Ou até mesmo quando a gente estiver passando pela cidade de vocês aí, quem estiver acompanhando vai saber que a gente posta no Instagram um pouco em tempo real. O YouTube tem um delayzinho, né? Porque a gente passa pelos lugares, vai gerando conteúdo, depois edita e posta. Então, no Instagram é mais em tempo real. Então, se a gente vai passando na sua cidade, a gente quiser fazer um dimensionamento elétrico, quiser fazer alguma reforma, a gente vai estar aí. A gente não é herdeiro, então a gente tem que trabalhar. Então a gente, para manter o nosso sonho ativo, então pode contar com a gente. E um abraço especial aí pro canal Kombi Culture, que abriu essa janela pra gente. Muito obrigado, obrigado pela recepção. Hoje a gente vai na feirinha lá, vamos ver se a gente come um pastel. E na volta, quando estiver voltando, passa aqui de novo. Passa aqui de novo. Vai ter mais história pra contar aí. É isso daí. É isso mesmo, pô, valeu demais. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigada, tchau.